Saudamos a todos com a paz do Senhor. Desde já agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concede aqui, estar gravando mais um vídeo para o canal. Desta vez o estudo 9. Sinais e maravilhas. Nosso texto bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Dando continuidade ao estudo da lição de Atos dos Apóstolos. No estudo 9, que está dividido em 3 pontos. O primeiro, a definição de milagre. O segundo, o propósito dos milagres. O terceiro, as objeções aos milagres. E o quarto, os falsos milagreiros e os falsos milagres. A conclusão, como é de praxe, e a nossa verdade e aplicação prática. Mais uma vez, agradecendo a você que está inscrito no canal, dizer a você muito obrigado, você que tem visualizado aí os nossos vídeos, curta, comente, para que nós possamos cada vez mais melhorar. Amém? O nosso texto bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e o versículo 1 a 10, que diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse-lhe Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Observe que aquele homem já era um homem conhecido, do povo. E o povo já sabia que ele estava ali todos os dias pedindo esmolas. Mas todo mundo ficou mais surpreso ainda de ver ele andando, e não só andando, também pulando e glorificando o nome de Deus. E o primeiro versículo vai dizer aí assim para nós: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora nona, a hora da oração, a hora nona. E vamos, como é de praxe, dar uma explicaçãozinha a respeito desses versículos, do 1 a 10, porque para nós entendermos melhor. Diz assim: a cura do aleijado é um exemplo do cumprimento das promessas escatológicas de Deus entre os crentes. Essa maravilha e sinal dá a Pedro a oportunidade de pregar a todos que estão reunidos no templo e de persuadir mais pessoas a crerem. Observe que ali já foi uma oportunidade que ele teve, com aquela cura daquele coxo, dele pregar o evangelho e trazer mais pessoas para Cristo. Aí o versículo 3, o capítulo 3, versículo 1 diz assim: a hora da oração às 3 da tarde. A hora da oração se refere ao culto Tamide, em que um cordeiro era oferecido às 9 da manhã e às 3 da tarde para o perdão dos pecados do povo. Você vai observar lá em Êxodo, capítulo 29, versículo 38 a 42, número 28, do versículo 2 ao 8. Para os primeiros cristãos, o templo é apenas um espaço ideal para a pregação e o ensino, e não lugar para oferecer sacrifício por seus pecados, porque quem já fez o sacrifício foi Cristo. Lucas mostra que o cristianismo surgiu no berço do judaísmo zeloso, entre judeus consagrados que guardavam a lei, até serem expulsos da sinagoga, Lucas 4, 16 ao 30, e do templo, Atos 21, 26 ao 36. Por adversários malévolos. O cristianismo não é uma seita apóstata, periférica, nem a mais recente invenção prejudicial do Oriente. É o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, porque para muitos o cristianismo era só uma seita, não era uma religião. E ali
Muitos crentes foram expulsos tanto da sinagoga dos judeus como do templo por pregarem a Jesus Cristo crucificado. O versículo 2 diz assim: um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Os aleijados, bem como os outros portadores de deformidade física, eram proibidos de entrar no templo. Não podia, de jeito nenhum, entrar no templo. Não era permitido àqueles que tinham imperfeições entrar no santuário ou na presença de Deus. Levítico, capítulo 21, do versículo 17 ao 20, e 2 Samuel 5 e 8. O mendigo é posicionado de tal modo que possa convencer aqueles que estão entrando na área do templo a dar-lhe alguma moeda. Junto a todas as portas, mendigos se enfileiravam à espera de esmolas. A porta chamada Formosa não é mencionada em descrições judaicas do templo, mas talvez se refira à porta oriental. Observe que já era de praxe as pessoas levarem os deficientes para as portas do templo para pedir esmolas, já que eles não podiam adentrar no templo. E eles ficavam ali esperando que alguém passasse e eles fossem recompensados por alguém. Mas naquele momento, aquele homem ia ser recompensado de tal forma que não ia ser só cura física, mas também espiritual. No versículo 6, diz assim: não tendo prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ande. A beleza das portas do templo e as maravilhas arquitetônicas de suas pedras e colunas de nada servem para esse mendigo inválido. O templo não oferece cura, nem ajuda alguma, apenas exclusão. Os apóstolos não têm dinheiro e insistem em olhar o mendigo nos olhos, pois sua interação com ele não será uma troca de dinheiro degradante. Eles agem e falam em nome de Jesus ressurreto, a fim de restaurar o homem à integridade física e espiritual. Tá vendo? No versículo 8 ele diz assim: e saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Ele se levantou de um salto e começou a andar. A cura de um aleijado é mais um sinal do cumprimento das promessas escatológicas. Isaías 35 e 6, Jeremias 31 e 8, Malaquias capítulo 4, versículos 6 e 7, Sofonias capítulo 3, versículo 19, Lucas capítulo 7, versículo 22. A gente está dando as referências, porque se eu for falar todos, o vídeo vai ficar muito longo, aí não é bom. É bom a gente sempre encurtar um pouquinho para que você possa ter tempo para ver o vídeo sem precisar se prolongar muito. Seus saltos de alegria representam não apenas júbilo pessoal, mas júbilo pela ação de Deus em favor da salvação de Israel. Lucas 1, capítulo 1, versículo 41, versículo 44, e Lucas 6, versículo 23. Pelo nome de Jesus, ele é completamente curado. Pelo nome de Jesus. No versículo 13 e 16 de Atos dos Apóstolos. E suas pernas, outrora vacilantes, começam a fazê-lo rodopiar de alegria. Seu louvor a Deus expressa a convicção de que a autoridade e o poder de Deus atuam em Jesus. A cura do aleijado não foi o único milagre que os apóstolos realizaram. Foi escolhida porque representa a dádiva da salvação que a pregação do Evangelho oferece a todos, especialmente aos marginalizados e excluídos. Está vendo? É isso que o Evangelho oferece a todos, especialmente aqueles que são excluídos e marginalizados da sociedade. E no nosso estudo Sinais e Maravilhas, a introdução vai dizer assim: os milagres, sinais e maravilhas registrados na Bíblia são reais ou não passam de narrativa mitológica. Os milagres, sinais e maravilhas são realidades para serem vivenciadas pela Igreja em pleno século XXI. Para muitos, estas perguntas possuem respostas óbvias, enquanto para outros são questionáveis. Tem gente que acredita em milagre, tem gente que não acredita, tem gente que acha que isso não pode acontecer, né, nos tempos de hoje, mas a gente sabe que Deus ele tem seus meios, né? E o milagre é um meio, né, para fazer com que alguém creia nele e creia na sua palavra. Aí, nosso primeiro ponto, ele vai dizer assim: a definição de milagre. É importante iniciar observando algumas definições e considerações clássicas acerca de milagre.
Na perspectiva histórica, os teólogos têm definido os milagres de duas maneiras distintas, em sentido rígido ou moderado. Os moderados seguem a linha de Agostinho, que viveu ali entre 354 a 430 d.C., que descreve o milagre como sendo um prodígio que não é contrário à natureza, mas contrário ao nosso conhecimento da natureza. Você vai ver isso no livro Cidade de Deus, página 21, capítulo 21, versículo e o ponto 8, que é um livro que Agostinho publicou. O sentido rígido é acreditado àqueles que seguem a linha de Tomás de Aquino, que compreende o milagre como um evento que vai para além dos poderes da natureza e que somente poderia ser produzido por uma força sobrenatural, Deus. Summa contra Gentiles, livro 3, uma publicação também de Tomás de Aquino. Milagre é um evento sobrenatural que intervém nas leis da natureza. Para vislumbrarmos um quadro completo dos milagres bíblicos, é necessário conhecermos as peculiaridades dos termos empregados para descrever um milagre. Primeiro termo, ort, termo hebraico para sinal, usado em Êxodo, capítulo 3, versículo 12, capítulo 4, versículo 1 a 9, versículo 30 e 31. Morfet, termo hebraico para maravilhas, que descreve os mesmos eventos que são em algumas partes das escrituras chamadas de sinais. Êxodo capítulo 7, versículo 9. Outro ponto também chamado é teras, termo grego para maravilha, utilizado 16 vezes no Novo Testamento, geralmente se referindo a milagres. A palavra transmite a ideia de algo que é tremendo e estonteante, e dunamis, termo grego para poder, utilizado para se referir aos milagres de Cristo. Os dons espirituais, ao derramamento do Espírito Santo no Pentecoste e ao poder do Evangelho para salvar os pecadores. A ênfase da palavra está no aspecto de energização divina que envolve um evento miraculoso. Essa aí é a definição de milagre, uma coisa que a gente não tem como explicar, só tem que dizer que é o poder de Deus em ação para aquele que está necessitado de um socorro dele. No segundo ponto, o propósito dos milagres. Os milagres na Bíblia são sempre para um propósito bem definido e nunca para ostentação. Êxodo capítulo 4, do versículo 1 a 9, capítulo 14, do 21 ao 31, 1 Reis 18, do 30 ao 35, Daniel 3, do 13 ao 27, e Lucas 9, do 12 ao 27, e João 11, 40 ao 45. A gente vai observar aqui João, capítulo 11, versículo 40 ao 45. Vamos ver o que ele diz. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes. Está vendo? Creiam que tu me enviastes. Ele continua dizendo no versículo 43. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Tá vendo? O propósito do milagre é para que alguém possa crer no poder de Deus. Por isso que ele disse, não é uma coisa que é para mostrar o poder de Deus, para que alguém crê, porque tem pessoas que querem ver algo da parte de Deus, e aí por isso que ele realiza o milagre. Nos relatos bíblicos da realização de milagres, algum problema foi resolvido, algum ato de misericórdia foi estendido, algum ensino foi enfatizado, alguma coisa útil foi realizada. Credenciais de certas pessoas na posição de porta-voz de Deus foram confirmadas. A fé em Deus foi propiciada. A glória de Deus foi provida. Evangelho de João, capítulo 2, e versículo 11. Evangelho de João 2 e 11, veja aí. João
2 e versículo 11, que diz assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Tá vendo? A gente vai ver também em Atos, capítulo 2 e o versículo 22. Atos 2 e 22. Atos 2 e 22, que diz assim: Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus dentre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Está vendo? Tudo para que, como ele disse, algum problema foi resolvido, algum ato de misericórdia foi estendido, algum ensino foi enfatizado, alguma coisa útil foi realizada. Está vendo? Esse é o propósito do milagre. Um problema resolvido, ato de misericórdia, ensino, né? Alguma coisa foi realizada. Tudo isso provém do milagre. Esse foi o nosso segundo ponto, o propósito do milagre. Né? O propósito do milagre: problema resolvido, ato de misericórdia e ensino através do milagre. Né? No terceiro, ele vai dizer as objeções aos milagres. Sempre tem aqueles que não creem, não acreditam, acham que milagre não pode acontecer. Por isso que ele diz as objeções aos milagres. Infelizmente, mesmo entre os crentes, há aqueles que afirmaram e afirmam que os milagres foram necessários apenas para os tempos bíblicos e que hoje eles são desnecessários. Já pensou? Alguém ainda está com a mente cauterizada dizendo que hoje não se faz necessário haver o milagre. Mas como pode isso? Muitas vezes tem alguém no leito de um hospital, tem alguém precisando de um socorro de Deus, aí Deus não faz o milagre, não faz. Ele, da mesma forma que ele fez no passado, ele ainda continua a fazer nos dias atuais. Né? Aí alguém vai dizer que não é necessário o milagre, mas é, porque tem alguém precisando de um socorro de Deus. Ele diz, e que hoje eles hoje são desnecessários e não mais acontece. Acontece. Alguns chegam a afirmar que as pessoas que viviam nos tempos bíblicos eram mais simples e supersticiosas que o homem moderno e podiam ser enganadas para acreditar nas histórias milagrosas encontradas na Bíblia. Isso aí é apenas para pessoa ignorante demais, né? Dizer que as pessoas do tempo bíblico foram enganadas para acreditar na Bíblia. Mas a gente sabe que isso não existe. A gente sabe que os milagres eles aconteceram de fato e continuam acontecendo até hoje. Hoje declara-se que vivemos numa era científica e que superamos essas superstições, pois desenvolvemos a capacidade intelectual para ver esses milagres como mitos, superstições e não como fenômenos sobrenaturais. É aí que a gente vê a ignorância das pessoas que não têm um entendimento bíblico, que não têm uma verdadeira intimidade com Deus, porque vem dizer que milagre não existe, é somente superstição ou fenômenos sobrenaturais. Não, milagre ele existe, ele acontece. E tem acontecido na atualidade. Infelizmente, tem aqueles que não creem, mas eles acontecem ainda hoje. Não são mitos. Os milagres ainda são vistos pelos céticos e incrédulos como excitações da imaginação popular, podendo ser explicados naturalmente. Meros comentários parabólicos fazendo parte de alegorias, símbolos ou narrativa contada para ensinar certas lições acerca de verdades espirituais, invenções fraudulentas dos escritores bíblicos, explicações mitológicas exagerando ocorrências reais, meras ilusões, assim como é a mágica, acontecimentos psíquicos, fruto do treinamento da mente, poder mental, ilusões mentais, fruto da hipnose. Observe que da mesma forma que acontecia na época de Jesus, muitos não acreditavam no que ele estava fazendo, que dizia que ele era até usado pelo demônio para fazer aquilo, como hoje também tem pessoas que não acreditam. Mas a gente sabe, aquele que crê no nome de Jesus Cristo, que aceitou ele como seu Salvador, sabe que ele pode muito bem, na atualidade ainda, realizar
milagres, coisas que não tem como a gente explicar, porque é Deus agindo e não é a gente. E o milagre, ele é vivenciado hoje. A Bíblia deixa bem claro: se creres, verás o milagre. Então, basta somente crer em Jesus Cristo e crer que ele pode fazer aquilo que eu e você não tem condições de fazer. Ele pode fazer muito mais além da que nós pensamos ou pedimos. A Bíblia deixa bem claro. Então, tudo está dentro do controle dele, tudo está dentro da vontade dele. Se ele quiser fazer um milagre, ele faz. Também, se ele quiser, ele também não faz. Às vezes a pessoa está no leito do hospital pedindo a cura de alguém, mas às vezes pode ser que Jesus cure, pode ser que não. Se ele quiser curar, ele cura, mas se ele quiser, ele não cura. Ele é que tem que querer, tem que entender da vontade dele. Muitos não creem, mas a gente sabe que ele ainda hoje faz sinais e muitas maravilhas. Esse foi o nosso terceiro ponto, as objeções aos milagres. Tá vendo? As objeções aos milagres. O quarto, os falsos milagreiros e os falsos milagres. As Escrituras reconhecem a existência dos falsos milagreiros e os chamam de prodígio e de mentira. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. São eventos operados pelos espíritos maus ou por homens através do uso de meios que às vezes estão além do nosso conhecimento. A possibilidade e a realidade destas ocorrências sobrenaturais servem para mostrar a necessidade de um cuidadoso exame antes de aceitá-las como divinas. Deuteronômio, capítulo 13, o versículo 1 a 4. Deuteronômio, capítulo 13, versículo do 1 a 4. Que diz assim: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio do que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conhecestes, e sirvamos-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonho, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Está vendo? Com todo o vosso coração e toda a vossa alma. Caminhando junto com os falsos milagres, estão os obreiros milagreiros, que praticam iniquidades usando o nome de Jesus. Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 23. Mateus, capítulo 7, 21 ao 23, diz assim: quem entra no reino dos céus, é a epígrafe, que ele diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está vendo? Muitos dirão que fizeram, mas não foi no seu próprio nome, foi no nome de Cristo. Porque é o nome dele que é o nome acima de todo nome, sobre todo nome. Então, no nome dele, eles usaram o nome de Jesus, mas não tinha parte com Jesus. Eles estavam muito distantes de Cristo. Eles estavam só usando o seu nome. Por isso que ele vai dizer: te afasta de mim, que não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Tais falsos obreiros possuem algumas características peculiares. Dentre elas, podemos citar: primeiro, ênfase na promoção de si mesmo em vez de buscar promover a glória de Deus. ênfase no milagre em vez da ênfase na pregação. Criatividade dos milagreiros nas mais diversas maneiras, invenções e fórmulas de alcançar o falso milagre. Agendamento do milagre com culto, dia e hora marcada, que a gente sabe que o milagre não é assim. Uso do milagre como meio de barganha para a arrecadação de fundos de grandes ofertas para o sustento de ministérios, programas de TV, impérios pessoais, tudo isso eles usam com o milagre que ele que faz, só em prol de arrecadação de dinheiro. Esses são os falsos milagreiros, os falsos profetas.
né, que foi o nosso quarto ponto. Os falsos milagreiros e os falsos milagres. Que hoje a gente sabe no mundo, né, ele jaz no maligno. E o maligno também, a Bíblia deixa bem claro que ele pode até se transformar em anjo de luz para enganar os fiéis. E muita gente tem enganado os fiéis pelo mundo afora, né, fazendo falsos milagres, dizendo que é Deus e muitas vezes não é. Então por isso diz que tem que ter um exame cuidadoso, tanto do milagreiro quanto do milagre. A conclusão do nosso estudo ele vai dizer: os milagres verdadeiros que buscam o bem do próximo e a glória de Deus acompanharão a pregação do Evangelho feita em todos os lugares e a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 20. Não há fundamentação bíblica para negar a atualidade dos milagres. Entre os dons espirituais que são concedidos à igreja estão alguns que se manifestam sobrenaturalmente, e entre eles estão os dons de cura e a operação de maravilha. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 10. Tá vendo? A Bíblia deixa bem claro, né? Entre os dons espirituais está de curar e de operar maravilhas. A gente sabe que tudo está, na atualidade de hoje, acontece ainda. Claro, tem aqueles que, como foi dito, que não crê. Mas para aquele que crê, os milagres ainda são atuais. Como também o batismo no Espírito Santo ainda é atual hoje. Tem igreja que diz que não, hoje não se batiza mais com o Espírito Santo, mas engano. O batismo no Espírito Santo ainda é atual também. A verdade e aplicação prática, ele diz assim: os milagres são uma realidade bíblica e atual, e devem ser cridos, pregados e buscados, sempre objetivando o bem do próximo, o bem de si mesmo e a glória de Deus. Tá vendo? Sempre enfatizando o bem do próximo, né? Objetivando o bem do próximo, o bem de si mesmo e a glória, acima de tudo, que o nome de Jesus venha a ser glorificado. Mais uma vez agradecendo a você que tem visualizado no nosso canal, você que está inscrito, também nossos agradecimentos. Você que está visualizando, que não é inscrito, se inscreva para nos ajudar. Agradecendo a todos vocês que estão inscritos, que o nosso canal no mês passado teve uma boa visualização, boa curtida, né? Tivemos várias horas aí de observações e o YouTube colocou aí uma projeção boa para a gente e a gente está aí cada vez mais tentando melhorar. Claro, temos demorado um pouquinho, às vezes, alguns vídeos, porque por conta do corre-corre no nosso dia a dia. Mas, mesmo assim, agradecendo a todos e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.